Muito boa tarde. A Bélgica está fora da Copa do Mundo do Catar 2022. A Bélgica está eliminada. A gente abre aqui essa edição do Bate Pronto. Bruno Prado, Fábio Piperno, Vampeta. E aí, Bruno? Vexame da Bélgica? Olá, Pedro. Boa tarde a todos aqui. Sim, a Bélgica, é claro que todo mundo esperava algo um pouco melhor. Pela bola que vinha jogando, o jogo de hoje já não foi uma surpresa que... o dia de hoje, né? A eliminação já não foi surpreendente pelo que ela jogou nos outros dois jogos, contra o Canadá e contra o Marrocos. Todo mundo sabia que o time de 2018 era melhor que o atual, apesar de ter vários remanescentes, mas os caras estão 4 anos e meio mais velhos. Hoje, ainda jogando em alto nível, no nível top mesmo ali no futebol mundial, estão o Courtois no Real Madrid e o De Bruyne no Manchester City. O Lukaku também fez uma temporada boa na Inter, no Chelsea foi mal, voltou para a Inter, mas chegou na Copa machucado. Ele não iniciou nenhum dos jogos por causa de uma lesão na coxa que ele teve um pouco antes da Copa. Eden Hazard faz muito tempo que não joga bola. Os dois zagueiros, Alderweireld e Vertonghen, voltaram a jogar na Bélgica. Lá em 2018, os dois jogavam na Inglaterra, no Tottenham, ou seja, já estão por uma parte final da carreira. A Liga Belga é uma liga que não é uma liga top da Europa, bem longe disso. O Witsel também é um cara que já caiu bastante. Então, o Mertens, que hoje está jogando na Turquia, era um ídolo do Napoli lá em 2018. Então, é uma geração que é muito boa, sim. Muitos falam a geração belga com ironia. Não tem motivo para ironizar. É uma geração de muita qualidade, mas o tempo vai passando para todo mundo, né? Uma boa parte dos jogadores que estavam bem em 2018, numa ótima campanha belga na Copa, foi a 3ª colocada, hoje já não estão. Eu esperava um pouco mais, eu esperava que pelo menos conseguisse competir um pouquinho mais. Em 2018 ela foi para a Copa para tentar ganhar o título, em 2022 não, mas que pelo menos competisse melhor do que fez no Catar. Mas pelo que ela apresentou contra Canadá e Marrocos, eu já não esperava hoje, não antes de começar a Copa, no jogo de hoje eu já não esperava a classificação belga não. Vampeta, é vexame da Bélgica, Vamp, sair dessa primeira fase, Marrocos na primeira colocação e a Bélgica fora, Vamp. Boa tarde, Pedro, Bruno, Piperno, boa tarde a todos. Vexame sim, né? Porque você pega, tudo bem, hoje essa globalização toda, é a Bélgica contra o Marrocos, né? O que tiraram da Copa foi a derrota para o Marrocos, né? Tudo bem, o Marrocos tem jogadores importantes, você tem lá o lateral direito que joga na Inter de Milão, né? Paris Saint-Germain, o Hakimi, né? Você tem um atacante lá, que é do Chelsea, Ziyech, que teve problemas com o antigo treinador, nem participou quase do jogo de mata-mata nas eliminatórias africanas. E você ainda dá para dar um caldo ali, o Hazard, De Bruyne, Lukaku, tudo bem, Witsel. Tem alguns jogadores que não vivem o melhor momento da sua carreira, principalmente de lesões, o Lukaku, né, que perdeu vários gols hoje. Você tem o Hazard que depois que foi para o Real Madrid, botou umas alcatras a mais no bolso, esqueceu de jogar futebol, se acomodou. Né? Tem jogadores importantes aí, né, espalhados em grandes clubes do mundo. Eu esperava que, não para chegar entre os 4, mas nesse grupo que tem Marrocos e Canadá, mesmo não jogando o seu melhor futebol, daria sim para classificar junto com a Croácia. O Marrocos foi primeiro, a Croácia segundo, mas classificou. Classificando, você não vai escolher qual a nação que você quer pegar, qual a seleção que você quer pegar. Classificou, vai ter que jogar, né? Às vezes você classifica primeiro do grupo e pega o segundo colocado de outro grupo, e o segundo, às vezes, é embaçado. Tudo é embaçado quando é um jogo de mata, né? Mas para mim foi decepcionante, uma 3ª colocada do último Mundial, com jogadores importantes que a gente vê todo final de semana nas grandes ligas, o próprio Courtois, todo mundo, né? Decepcionante a Bélgica para mim. É vexame para você, Fábio Piperno, essa campanha da Bélgica? É decepcionante essa campanha da seleção belga, Piperno? Sem dúvida nenhuma. Boa tarde, Pedro, os amigos, a nossa audiência. Decepcionou sim, né? Porque não só pelos resultados, mas também pelo futebol mostrado. A Bélgica, a rigor, só jogou futebol de um nível, né, mais aceitável. Então, no segundo tempo desse jogo, do jogo de hoje, quando partiu para o desespero, e aí o Lukaku, que entrou no intervalo, já está visivelmente fora do seu melhor nível físico. É um jogador que vem em recuperação de lesão e acabou passando para a história, e certamente ele vai ser muito falado nessas próximas horas, porque perdeu
alguns gols inacreditáveis, inclusive mandou uma bola na trave. Agora, veja, para muita gente dessa seleção belga, a terceira Copa do Mundo, né, o terceiro ciclo. E não é fácil, realmente, você se manter em altíssimo nível em 3 ciclos de mundiais. Então, era previsível que a Bélgica não tivesse o mesmo desempenho de 2018. Agora, a Bélgica também teve 4 anos e meio para pensar numa renovação. É claro que trata-se de um país pequeno, não brota jogador a todo momento. Na Holanda, a dificuldade é parecida, embora a Holanda tenha uma capacidade de produzir jogadores em maior escala. Mas, certamente, de amanhã para frente, a Bélgica vai pensar em mudar muita coisa. Talvez até o técnico espanhol Roberto Martínez. E fica também os nossos parabéns aí para a seleção de Marrocos. Fez uma excelente Copa do Mundo até aqui. Repete o que fez em 1986, quando tinha como treinador um brasileiro, Zé Faria. Depois até morreu lá no Marrocos, ficou por lá, se radicou no país. E eu acho que a seleção de Marrocos tem muito da Costa Rica de 2014. Pegou um grupo difícil, a Costa Rica tinha caído no grupo da morte com 3 seleções campeãs do mundo, e dessa vez a seleção marroquina caiu numa chave que tem 2 semifinalistas do último Mundial. Passou como líder e, olha, é um time muito arrumado. Vai dar bastante trabalho para a Alemanha, Espanha, Japão, enfim, para quem vier. Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente falando aqui da eliminação da Bélgica. A Bélgica que tirou, por exemplo, o Brasil na Copa do Mundo de 2018 e hoje caiu na Copa do Mundo do Catar na fase de grupos. E nesse grupo da Bélgica, Canadá e Marrocos. Canadá foi o lanterna, não pontuou, mas Marrocos na primeira colocação, depois vem a Croácia e aí vem a Bélgica, que não jogou muito bem, perdeu 2 jogos, né? Perdeu 2 jogos importantes, um deles um confronto direto contra Marrocos. Empate e uma derrota. Uma vitória, empate e uma derrota, né, Bruno? Aliás, então foi uma derrota só. E essa derrota para Marrocos foi o que acabou custando, no final das contas, a classificação da Bélgica nessa Copa do Mundo. É a maior decepção da Copa até agora, Bruno Prado? A gente está aqui falando de outras seleções, até ontem a gente destacou a campanha da Dinamarca, que foi bem abaixo daquilo que a gente esperava. Mas essa campanha da Bélgica, eu acho que ultrapassou limites, podemos colocar dessa forma. Foi a maior decepção até agora, Bruno? Porque, assim, a Dinamarca, todo mundo esperava algo melhor, também esperava algo melhor da Dinamarca pela campanha nas 3 competições que disputou nesse ciclo, Eurocopa, Nations League, a última, e a eliminatória para a Copa do Mundo. Ela foi bem nas 3, e aí fez uma péssima Copa. A Bélgica tem mais jogadores qualificados que a Dinamarca, ok, muitos deles já não no seu melhor momento, mas pelo menos para passar de fase sim, né? Como eu falei, na Copa da Rússia, a Bélgica foi lá para disputar o título. No Catar, não. Mas no grupo que estava ali com Marrocos, Canadá, Croácia, pelo menos era se esperar que passasse de fase. A pontuação 4 pontos, tem time que vai passar com 4 pontos, a pontuação que ela fez. É porque nesse grupo teve um time que perdeu os 3 jogos, que foi o Canadá. Quando você tem um time que perdeu os 3 jogos, todos os outros já têm 3 pontos. Então vira um triangular ali, né? Todo mundo faz ponto contra esse lanterna. E a Bélgica, nos confrontos diretos contra Croácia e Marrocos, foi mal, contra Marrocos principalmente. Então, não tem nada que reclamar. Jogou mal a Bélgica. Até acho que o jogo de hoje foi o melhor da Bélgica, dos 3. Nos outros 2 jogos, jogou muito mal. A vitória contra o Canadá mesmo não era para acontecer. Pela bola, pelo que foi apresentado, já não era nem para ter vencido o Canadá. A segunda colocada do ranking da FIFA, que chegou até a semifinal na última Copa, ficou com o 3º lugar ali naquela edição 2018, tirando o Brasil, agora cai num grupo que tem Marrocos, que tem Canadá. E aí, Piperno, é um dos maiores vexames da história das Copas? Da história não, mas desse Mundial aqui sim, é muito pior do que a Dinamarca, até porque se espera mais da Bélgica, uma seleção que nos últimos tempos tem jogado sempre em alto nível. E veja, no primeiro ciclo de Copa do Mundo dessa geração, a Bélgica chegou às quartas, perdeu para a Argentina, do Messi. A Argentina vice-campeã do mundo. Então, uma seleção que se preparou muito, especialmente para 18, quando o Bruno citou, mas ainda se esperava algum fôlego para esse Mundial, né? E, infelizmente, para os Diabos Vermelhos, isso não aconteceu. E o Vampeta citou o Ziyech, lá de Marrocos, o Vamp. Ele não jogou a Copa Africana de Nações porque ele foi barrado pelo técnico lá, o Vahid Valihodzik, aquele sérvio francês, que até teve a casa assaltada outro dia, e ele anunciou naquele momento que não mais jogaria na seleção de Marrocos. Marrocos demitiu o técnico, e aí ele voltou para a seleção e está jogando um excelente Mundial.
E, Vampeta, você falou do Lukaku, hoje ele perdeu vários gols, né? Não foi aquela atuação que a gente esperava do melhor atacante, do melhor centroavante da Bélgica. Depois da Copa do Mundo de 2018, né, o Lukaku, ele viu aquele grande momento na Copa, ele é vendido, né? Ele está na Inter de Milão, arrebentando. A Inter, depois de muito tempo, não ganhava um título. E com ele, o Lautaro Martins lá no ataque, né? Conquista o campeonato italiano. Ele é comprado pelo Chelsea por quase 100 milhões de euros. No Chelsea, com menos de 3 meses de Chelsea, ele já tinha arrumado uma confusão com o técnico alemão lá, o Tomás Tuchel, né? E aí pede para voltar, briga e volta para a Inter de novo, né? Onde já tem um Dzeko lá, e o próprio Lautaro Martins, mas ele tem problema de lesões, né? Ele tá jogando a Copa do Mundo lesionado, não sabia. Eu achei até que ele não ia jogar a Copa do Mundo. E no jogo de hoje, né? Falta de ritmo, tudo. Não é de perder aqueles gols que ele perdeu hoje, né? Então, não vive um grande momento como o Eden Hazard, né? Que mantém ainda uma regularidade ao Portuá, campeão europeu. Você vê o próprio Witsel, que joga no Borussia Dortmund, mantém também uma regularidade. O Carrasco ali brigando por posição. Saiu até do Atlético de Madrid, né, Bruno? Joga na Itália também, né? O Carrasco tá no Atlético. Tá no Atlético, né? O Witsel também. O Witsel saiu do Borussia e foi pro Atlético nessa temporada. Atlético na temporada, né? Alguns, então, mas é muito abaixo, né? A zaga mesmo envelhecida, você vê que os zagueiros, alguns voltou lá pro futebol da Bélgica e não é nem o time de ponta, o Antwerp. O Vertonghen joga no Antwerp, quer dizer, eu vivi ali no País Baixo, né? Ali Luxemburgo, Holanda e Bélgica. E o Antwerp é uma cidade bom para comprar ouro, comprar joia, diamante, Mas, pô, quando eu digo cara da seleção jogando no Antwerp, que nem a seleção da Holanda também tem um que joga no Antwerp. É o centroavante. É um time pequeno, porque o grande clube da Bélgica sempre foi o Standard de Liège e o Anderlecht da Bélgica, que sumiu, que agora só dá Clube Brugge, né? Então não me surpreendeu que ainda dava para fazer um caldo a mais dentro do grupo. Não estou dizendo da Copa, assim, né? Pega uma seleção forte, do mesmo nível, mas dentro do grupo eu vi o Marrocos jogando. O Marrocos também, eu vou te falar, eles vão aprontar uma correria. O que os caras estão correndo, meu irmão, jogando em velocidade, muito rápido, né? Decepção. A maior da história do futebol, não, para mim, que a maior de todas foi o 7-1. Sim. O 7-1 foi a pior de todas. Sim. E a Argentina depois contra a Arábia Saudita. E depois o Tico, que não tá com minha camisa lá no Catar.